de nosso Senhor Jesus Cristo, já falamos do grande amor de Deus, já falamos sobre a comunhão do Espírito Santo, já falamos sobre a obediência dos crentes, e hoje vamos falar do perdão, que eu notei como quinto pilar que o crente precisa ter na sua vida de fé. Falar sobre o perdão. Às vezes é um pouco complicado, né, irmãos? Falar sobre o perdão, mas é um assunto que nós precisamos estar falando diariamente sobre a igreja, sobre o perdão, porque é através do perdão que nós vamos entrar no céu. Porque primeiro nós fomos perdoados por Deus das nossas transgressões, dos nossos muitos pecados. E nós precisamos então primeiro do perdão de Deus. Aleluia. E Ele ofereceu quem? O seu Filho a essa terra para nos perdoar. Você pode dar um glória a Deus? Amém. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o perdão. Efésios capítulo de número 4, versículo de número 32, se você puder abrir aí a sua Bíblia, está um pouquinho para frente da carta que nós lemos, capítulo 4, versículo 32. O apóstolo Paulo está dizendo ao nobre pastor e à igreja que estava em Éfeso, que diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos. Olha só como ele começa então a discorrer o versículo. Ele começa a dizer: antes, sede para uns com os outros benigno. O que é benigno? É ser bom. Nós precisamos de ser bom. Eu aprendi uma coisa, irmãos. Certa feita, eu estava muito bonzinho. Eu estava bonzinho. Só que aí não dá certo, evangelista Pedro Ferraz, ser bonzinho. A Bíblia recomenda ser o quê? Bom. O salmista vai dizer o quê? Que os passos de homem bom são confirmados pelo Senhor. Se a gente for muito bonzinho, tem hora que os outros passam por cima da gente, irmãos. Mas tem que ser bom. Seja bom. Aqui o apóstolo Paulo já entra assim: antes, sede para com o outro benigno. Seja bom. E ele continua dizendo: misericordioso. Irmãos, precisamos ter dentro de nós a misericórdia. Por que, pastor, mas o senhor não vai falar sobre o perdão? Mas quem tem o perdão dentro de si, tem a bondade, tem a misericórdia. Aleluia. E nós não podemos apartar dessas coisas. Porque o dia que nós fugir disso aqui, as coisas para nós também começam a dar errado. E nós precisamos de ser bom, nós precisamos de ser misericordioso e depois, perdoando-vos, aleluia, uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Agora, como que nós quer viver uma vida cristã se nós não tiver dentro de nós a bondade, a misericórdia e o perdão? Se o próprio Deus nos perdoou, agora quem era nós? Se eu for puxar minha ficha aqui e mostrar ela para os irmãos vão pensar: meu Deus do céu, não deveria nem de estar falando. Mas nós somos iguais, irmãos.
Antes nós era criatura pecadora lá no mundo. Pastor Salatiel costumava dizer que ele era pior do que um trapo de imundícia. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, nos deu o seu perdão. Aleluia. Para que um dia nós viesse a descansar num céu de luz, saindo desse mundo de pecado, de tristeza, de dor e de tantas coisas, para morar nas mansões celestiais. Quando você lê o Evangelho de João, no capítulo 14, o próprio Jesus fala assim: eu vou preparar morada. E essa morada que Cristo foi preparar, irmãos, é lá no céu. Aleluia, onde as ruas são de ouro e cristais. Aleluia, nós temos que valorizar isto, encher do perdão de Deus, para que um dia nós venha a descansar nos braços do Senhor. O apóstolo então está dizendo: antes sejam para com os outros benignos, misericordioso, perdoando-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Aleluia, que maravilha, irmãos. Isso é maravilhoso, aprender essas coisas. Por isso que nós temos que ler a palavra, porque ela está acima de tudo. Eu estou falando aqui, irmão, segundo a palavra. Porque se eu for falar de mim mesmo, não tenho nada para oferecer a vocês. Mas quando eu falo esta palavra, aleluia, eu falo da grandeza de Deus. Eu falo do poder do alto que está em nosso meio. Glória a Deus. Então Deus nos perdoou, irmãos. E nós temos que abraçar esta causa, para que possamos herdar o céu. Se Deus nos perdoou, então por que nós não vamos perdoar uns aos outros? Vamos ler mais. Aleluia. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 18. Irmãos, me perdoa. Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Um versículo bem conhecido, mas é tão difícil de falar nele. Você já sabe. Mateus capítulo de número 18, versículo 21 e 22. Glória a Deus. Viemos aqui nesta noite com o intuito de aprender a palavra. Final de semana passado agora, vivemos uma atmosfera espiritual, estava muito bom. O culto abençoado, o pastor ministrando uma palavra poderosa. Eu sei que os irmãos aprendeu, recebeu bênçãos do céu. Mas hoje é um pouco diferente, né? Vamos aqui, às vezes, ter que dar a mão à palmatória. Mas é assim que nós aprendemos, é assim que nós dá seguimento à nossa vida espiritual, aprendendo a palavra do Senhor. Tem dia que é picanha, tem dia que é contra filé, mas tem dia que é uma costelinha, mas é gostosa. Aleluia, principalmente quando você põe a mandioquinha lá, né? E é assim, irmãos, vamos aprender e valorizar a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 18, versículo 21 e 22, está dizendo assim: desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos, e 22, e Pedro tomando-o de parte começou, irmãos, está errado aqui. É o 21 onde fala perdoar até 7 vezes. 18, 21. 18, 21.
Estou lendo 16, irmão, perdão. Vai dar tudo certo. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? É uma pergunta que Pedro faz ao Senhor Jesus. O Senhor então traz uma resposta dizendo: até 7. Aí tem um ponto. É uma pergunta: quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar o meu irmão? 7. Senhor, mas vou dizer aqui, ali, o versículo da continuidade, no versículo 22. Senhor, mas é impossível. Uma vez eu já estou achando isso muito. Já estou achando difícil eu ter que perdoar. Mas agora 7 vezes, Senhor? Isso não é possível. Eu não dou conta. Eu não posso. Porque toda hora ele me fere, toda hora ele fala palavra contra mim, toda hora ele causa um mal contra mim. E eu não posso. É muito, Senhor. 7 vezes não, mas Jesus continua dizendo, aleluia. Disse-lhe Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Aleluia. Se uma vez é difícil, se 7 é difícil, imagina, dá quantas? Quantas vezes? 490 vezes por dia. É muito, irmãos, mas o Senhor é que está dizendo: perdoa o teu irmão, perdoa a tua irmã. Nós estamos vivendo assim num mundo acelerado, no meio de tantas coisas, e muitas das vezes, até mesmo sem querer, a gente fere o irmão, a irmã. No bom trabalho, no labor do dia. Eu, quando trabalhava na roça, nós plantava roça de milho e arroz na matraca. Quem conhece matraca? É. Aí a roça começava a crescer, ficava bonito, mas de repente vinha o mato. E vinha mais com tudo, crescia mais do que a... Aí nós tínhamos que arrumar os vizinhos, os trabalhadores, para nos ajudar a limpar. Nós limpava a nossa, depois ia, limpava a dele, mas era uma turma. De vez em quando, o cabo da enxada vinha na costela do amigo. O camarada dava vontade de voar no pescoço do outro, mas para aí. Aleluia, me perdoa. Somos companheiros de trabalho. Acidente acontece. E se porventura, irmãos, se alguém te procurar para pedir perdão, perdoa. Nós estamos na mesma caminhada. Aleluia. O próprio Jesus falou que esse caminho é estreito. A porta é estreita. E todos nós temos que passar por ela. E se nós não perdoar o nosso irmão, nós não estamos andando nesse caminho estreito. E ele vai dizer que é este que conduz ao céu. Vamos aprender a perdoar. Ah, pastor, mas eu já perdoei hoje, não sei quantas vezes. 70 vezes, 490 vezes, irmãos. Vai ter que passar o dia todinho, né? Me perdoa? Perdoa. Mas a Bíblia está recomendando, o próprio Jesus está falando. Vocês dão conta de me perdoar, irmãos? Obreiros, me perdoa se eu feri em alguma coisa, porque eu quero entrar no céu junto com vocês. E esta é a nossa missão. O nosso foco é o céu, e nós precisamos perdoar uns aos outros, para que possamos então chegar ao céu. Glória a Deus.
Pastor, é muito. Mas perdoa, irmãos. Falo. Aleluia. Certa feita eu estava ensinando um culto em Tarumã. Aí me veio à mente esse versículo. Aí lá estava com uns probleminha. E muita conversa. Aí o Senhor falou no meu coração para estar ensinando. E aí, irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, eu achei duro de falar, mas eu tinha que falar. Estava a ponto de que, quando um irmão ou irmã ia numa rua, que lá vinha outro, desviava, virava a esquina, ou baixava a cabeça, passava do outro lado, para não olhar na cara do irmão ou da irmã. Irmãos, o caminho é estreito. Aleluia. Faça isso não, irmão. Se tem uma questãozinha com seu irmão, vai lá, conserta esse negócio. Jesus está dizendo, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, quando você vir entregar a sua oferta no altar, o que você tem que fazer? Espera aí, vai lá, conserta com teu irmão, aleluia, e vem e entrega a sua oferta que eu recebo. Aleluia. Essa é a vida da igreja, irmão, perdoando cada dia. Na oração do Pai Nosso, Jesus deixou bem claro. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Versículo conhecido da igreja. Segundo livro das Crônicas. Aleluia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, coisa que está difícil é humilhar. Ninguém quer humilhar, irmãos. Oh, meu Deus. Vamos humilhar. Às vezes nós queremos se exaltar, mas vamos humilhar. Igreja, o nosso dever é humilhar. Olha só o que Deus está falando. Se o meu povo, quem é o povo de Deus se não é a igreja? É nós mesmos que temos que humilhar na presença do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, olha só o que Deus está dizendo, então eu ouvirei do céu, aleluia, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus está pronto para nos perdoar. Então vamos perdoar uns aos outros para nós alcançar o perdão de Deus. Aleluia. É assim, irmão, que nós vamos conquistando o céu. É perdoando uns aos outros. E é muito fácil, talvez, de magoar alguém. Mas se porventura, irmão, se percebeu que magoou alguém, vai lá, pede perdão, humilha. Você vai ver o crescimento espiritual que você vai ter. Às vezes é um culto difícil de dar glória a Deus, irmão, mas estamos aqui para aprender a palavra. É ela que nos ensina. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, oh, aleluia, então quem é esse povo? Somos nós. Vamos perdoando uns aos outros, para que alcançamos as bênçãos do Senhor. Glória a Deus. Salmos 86, verso 5. Vamos ver o que diz o salmista a respeito do perdão. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus, igreja? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre.
Salmo 86, verso 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos que te invocam. O salmista está dizendo que o Senhor, aleluia, está pronto a perdoar. E outra, é abundante em quê? Em benignidade. A bondade do Senhor é sobre o teu povo, e Ele está sempre pronto para nos perdoar, aleluia, dos nossos pecados. Agora, quem somos nós, irmãos, para não liberar o perdão? Tem muita gente, irmão, que tem o coração duro, fechado, não dá conta de liberar o perdão. Libera esse perdão, irmão. Libera. Ah, pastor, porque o senhor não sabe o que eu ouvi. Ah, pastor, porque o senhor não sabe o que eu passei. Libera o perdão. Aleluia, eu sinto que Deus está falando conosco. Vamos liberar o perdão, para nós alcançar a misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Amém, igreja? E nós temos que estar firmado nesse pilar. Nós temos que estar firmado, porque faz parte da nossa vida cristã, faz parte da nossa vida espiritual. Aleluia. Isso é que devemos colocar em nossa vida. Esse é o quinto pilar que eu escrevi como regra de fé na vida do crente: o perdão. Vamos aprender a perdoar uns aos outros, para que as bênçãos de Deus nos acompanhem. Às vezes corremos atrás das bênçãos, vamos longe, atrás, tal, para buscar. Mas se você não tiver com o coração limpo, irmão, você não consegue. Mas agora, quando você está com o coração limpo, diante da igreja de Deus, ei, não precisa de você correr atrás de bênção, não. É a bênção que vai correr atrás de você. As bênçãos vêm atrás de você. Então atrai essas bênçãos da parte do Senhor, irmãos. Aleluia, amém. Sexto pilar, que eu tomei como base, talvez ela seja uma das primeiras: a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é algo principal na vida do crente. E tem jeito de ver a fé? Tem como medir a fé? Difícil. Eu não dou conta de ver o tamanho que é a fé do evangelista Marcos, do pastor Pedro Nelson. Isso é uma particularidade entre eu e Deus, Deus e eu, você e Deus, Deus e você. É Deus que sabe o tamanho da sua fé. Interessante, irmãos, que não precisa tanta, né? Eu não escrevi aqui, mas se os obreiros, o irmão que achar, o próprio Jesus fala assim: se você tiver fé tamanho de um grão de mostarda, aonde está escrito? Se alguém achar aí pode ler. Olha só, se você tiver fé tamanho de um grão de mostarda, você conhece um grão de mostarda? É bem pequeno. Jesus não exigiu tanta fé, mas Ele falou da fé, você precisa de ter, nem que seja um pouquinho, porque esse pouquinho de fé que você tiver, você vai fazer grandes coisas. Achou o versículo? Quando achar, me fala. Mas enquanto isso, vamos para Hebreus capítulo 11.
versículo 1. Glória a Deus. Fé. É difícil, mas nós temos que ter. E colocá-lo em prática. Porque assim nós alcançamos aquilo que nós almejamos. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Tem hora que a gente é tão ruim de fé, né, irmãos? Está vendo acontecer, mas fala assim, não vai dar certo. Não tem jeito. Tem hora que somos assim, irmãos. Nós estamos tão ruim na fé, mesmo vendo acontecendo, fala, não, não é possível. Mas olha só, o que o apóstolo Paulo está falando aqui nessa carta. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você está esperando? Então continue esperando, aleluia. Você está vendo? Não, não estou vendo. Mas continue esperando. Aleluia. Vai dar certo. Coloque em prática. Se você não vê visualmente, então veja pela fé espiritualmente. Abre os olhos da fé espiritualmente e veja a bênção do Senhor na sua vida. A fé é o firme fundamento das coisas que não se espera, que se espera, e a prova das coisas que se não vê. É difícil, irmão? Ah, pastor, está demorando. Continue esperando. Porque é através da fé que você vai receber a bênção. É através, aleluia, da fé que você vai alcançar o que precisa. Glória a Deus. Sim. Lê. Mateus capítulo 17, versículo 20. Jesus lhes disse, por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Olha, o próprio Jesus já confirma, por causa da sua pequena fé. Mas ele confirma, mas lá ele já diz, mas se você tiver lá tamanho de um grão de mostarda, né? Você vai remover montanhas. É muito bom, irmãos. Então nós temos que ter fé. Ah, minha fé está pequena, já serve. Já dá certo, aleluia. Que essa pequena fé, você já vai dizer o monte, sai da minha frente. Eita glória. Mas estou pensando que a nossa fé não está tamanho de um grão de mostarda. E nós precisamos de ter essa fé. É muito pouco que Jesus exigiu, mas para que possamos então orar e o enfermo ser curado. Se a minha fé for tamanho de um grão de mostarda, eu vou orar e o enfermo vai ser curado. Aleluia. E nós precisamos, se tem, então vamos pôr em prática. Que medo é esse? Eu sou medroso, irmãos. Eu não vou negar, não. Sou. Mas estou ficando um pouquinho mais corajoso. Glória a Deus. Vai dar certo. Se você tiver um pouquinho de fé, pode ter certeza que o milagre vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Eu até anotei aqui Romanos capítulo 10, versículo 17. Mas vou deixar para outra ocasião, para nós concluirmos. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Está dizendo, ora, sem fé
é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Uai, se nós estamos buscando a Deus, temos que ter fé que Ele é Deus para nos abençoar. Sim. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem jeito. Usa a tua fé, igreja. Aleluia. Se você não tem, busca, porque é Deus é que dá. De vez em quando eu oro, Senhor, acrescenta a minha fé, porque eu estou ruim demais de fé. Acrescenta, Senhor, a minha fé, eu preciso. E quando nós oramos buscando a Deus, Deus tem alegria, o prazer em lhe entregar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos fazer como Paulo fez. Segunda carta que ele escreve a Timóteo. Para nós concluir. Na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, versículo 7. Paulo está dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aleluia. Olha o que ele está dizendo: combati um bom combate, encerrei a carreira, quer dizer, parei, não vou pregar mais. Quando Paulo escreve isso aqui, irmãos, você não queria estar no lugar dele. Paulo estava preso para ser morto. Ele entendeu que a sua hora já tinha chegado. Por muitas das vezes, Paulo foi pregar e foi açoitado. Certa feita acharam ele jogado, dado como morto, porque tinha apanhado muito. E nós com pouca coisa estamos querendo desistir, queremos parar. Ah, o irmão virou a cara para mim. Não tem problema não, meu irmão. Continua a sua vida de fé. A tua fé é ligada em Deus. Paulo continuou a sua jornada pregando o evangelho, apanhando aqui, apanhando ali. Mas quando agora ele está preso para ser morto, ele diz desse jeito: aleluia, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. A minha fé vai me justificar naquele dia. Aleluia. E nós paramos por pouca coisa, irmãos. Entregamos muito fácil. Quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, quando o pastor Eliseu pregava aqui, outro dia ele fala, quando Paulo e Silas estavam presos em uma prisão, depois que eles tinham apanhado muito, agora ele estava preso. Ele estava preso para ser morto. Ele estava preso em cadeias reforçadas. Ele estava ligado a um tronco. Ninguém poderia tirar de lá. Mas agora, quando ele está ali, mesmo todo acabado, era para desistir de pregar o evangelho. Não tem jeito. Aonde chega nós apanha, aonde chega nós é mandado embora. Mas não, ele está lá orando e louvando a Deus no cárcere. Isso aqui é fé, irmãos. Aleluia. Entregamos muito fácil, mas cante, louve ao Senhor nessa luta, louve a Deus nesse problema, adore ao Senhor nessa escassez.
Cante, adore a Deus. Você vai ver as coisas tremerem a seu favor. Você vai ver as cadeias se abrirem. Você vai ver, aleluia, as algemas se quebrarem. E você romper pela fé. É porque a tua fé não pode estar ligada nas coisas dessa vida, não. A tua fé tem que estar ligada em Deus. É porque de lá que vem o socorro que nós precisamos. É de lá que vem a nossa vitória. É de lá que vem, aleluia, a nossa alegria. E quando você continua lendo a carta aos Hebreus no capítulo 11, ali muitos foram justificados pela fé. Homens e mulheres que não era digno, mas alcançaram a bênção pela fé. Mas quando você termina de ler o capítulo, a Bíblia vai dizer que o Senhor está dizendo, homens que esse mundo não era digno e que recebeu, aleluia, esta graça, porque teve fé no Senhor. Agora o próprio Deus fala que o mundo não era digno desses homens. Por quê? Por conta da fé. Abraão foi justificado pela fé. Homens que passaram pelo fogo, pela prova. Homens que foram mortos, cerrados pelo meio, mas não desistiu. Aleluia. Glória a Deus. Desiste não, meu irmão. Vá em frente. Deus é contigo. Creia, acredita. Use a tua fé. É a tua fé que vai te colocar lá. É a tua fé que vai justificar você. Pode o mundo se levantar contra, mas quando você liga a tua fé ao céu, não tem nada que pode detê-lo. Aleluia. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível vencer. Sem fé é impossível ser crente. É impossível. Mas que o Senhor nos ajude. E que na nossa oração vamos pedir, Senhor, acrescenta a minha fé. Acrescenta, Senhor, a minha fé. Eu preciso de fé para vencer. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Senhor, não estou dando conta. A luta é travada, o problema é difícil. Use a tua fé, meu irmão. Quando eu vim para Caçu, no ano de 2003, foi preciso eu usar fé. Porque as coisas todas eram contrárias. Se eu fosse olhar para minhas condições, para minha situação, não tinha jeito, não dava certo. Muitos chegavam até mim e diziam, ei, você vai? Vou, você está doido. Vai fazer o que lá? Vai não. Isso não vai dar certo. Vai dar certo sim. Aleluia. Aliás, já deu certo. Oh, glória. Ramanassou nequeimahas. Igreja, creia, já deu certo. Por que não deu certo? Ramalamassou. Aleluia. Não tinha jeito. As minhas condições financeiras era muito ruim. E o meu projeto era grande. Oh, aleluia. Deus te trouxe aqui para ouvir essas palavras, meu irmão. Não fica lá no canto chorando, escondido. Levanta, age. Põe a sua fé em ação. Que você vai ver esse projeto ser concluído na tua vida. Oh, aleluia. Você está achando que eu cheguei aqui, irmãos, com dinheiro para trabalhar? Não, cheguei com nada aqui não.
Eu usei a minha fé e arrastei minha esposa e minha filha. Vamos embora. Interessante, irmãos, lembro como fosse hoje. Eu olhava para todo o estado de Goiás. Eu ia para uma cidade lá perto de Bom Jesus que eu queria ir. Mas a minha cabeça, não, Caçu. Eu vou para lá. Aí no culto de despedida no bairro, oh, glória a Deus. Irmãos, eu estava usando a fé, mas por trás o diabo ficava, não, rapaz, vai não vai dar certo, irmão. Mas me entrou uma dúvida. Falei, meu Deus, me ajuda. Oh, aleluia. Glória a Deus. Levantou uma jovem lá do meio da igreja, irmão, meditou comigo com o dedo e o nariz empinado. O teu projeto é meu, eu estou contigo, pode ir que vai dar certo. Ela não sabia de nada que eu estava planejando. É assim a vida do crente. Coloque, igreja, aleluia, a sua fé em ação. Você é audacioso aqui nesta noite. Este projeto que está guardado lá, não sei com quem eu falo não, Deus não me revelou quem não, mas tem alguém que está com um projeto guardado. Você mostrou para alguém e essa pessoa falou que não dá certo. Dá certo. Dá certo. Tira isso da gaveta. Coloque aqui, ó. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Tome posse. Coloque a sua fé em ação nesta noite. Esse projeto é grande. E o Senhor está dizendo, vai dar certo para você nesta noite. Aleluia. Tem condição não? Tem. Eita Deus maravilhoso. Preciso orar. Glória, levanta a mão, vou parar. Amado Deus e Pai, graças te dou nesta hora, meu Deus. Aleluia, pela palavra, Senhor, pelo aquilo que o Senhor nos ofereceu, para que podemos guardar em nosso coração. Meu Deus, continua nos ajudando. Aqui está a tua igreja, Senhor. Pai, muitos parou, porque alguém, Senhor, teve a audácia de dizer que não dava certo, mas pela fé hoje, Senhor, esses projetos começam a viver novamente. Esses projetos vai começar a nascer no coração novamente. Eu ministro, Pai, na vida da